Muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, Francisco Baruffi, parte 1, finalmente a entrevista. Eu explico na entrevista o desastre que aconteceu, os maiores desastres da minha carreira como podcaster. Tá tudo explicado lá, não vou repetir aqui na introdução do programa. A gente começa lembrando que para ouvir o podcast tem Google Podcasts, tem o Podcasts Apple, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, novo telefone do Lucas está na descrição do programa. Nos indique, nos dê 5 estrelas, transacione suas fichas por eles. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @GuiCalil e @LanzaMaia. Nosso telefone é 31 97518 9609 para entrar no nosso grupão do Telegram, cada dia melhor, cada dia mais fantástico. Marcelo Lanza, esse programa não soa nada como nossos novos microfones. Conte pra mim, por favor, por que estamos com esse som horrível? E nós estamos com um som horrível e, obviamente, a distância, porque o senhor saiu falando tudo que eu ia falar, eu não consegui levantar a mão, porque nós estamos, literalmente, à distância, senhor. Estamos aqui trabalhando pro senhor no Rio de Janeiro. Que peito, hein, cara? Cobrindo a WSOP, você falou que a gente cobria a WSOP, eu vim cá, ué. Conte para nosso ouvinte o que acontece nessa vida de roteiro de Manuel Carlos e novela da Rede Globo, nesse momento a ida para o Rio de Janeiro, que era de quinta a domingo, e era para eu estar de carona com o senhor. Hoje é tipo quarta-feira à noite, o senhor continua, o senhor chegou então em Belo Horizonte. Eu ainda estou no Rio. Ah, sim, perfeito. Tudo o Rio tratou a gente muito bem, Aliás, né, velho, que casal você e Gabriela. Conte pro nosso ouvinte como é que é ir pro Rio de Janeiro e voltar 20 mil reais mais rico. Que casal espetacular, e dessa vez nem foi só a Gabizinha que forrou. Foi muito bom, cara, foi muito bom. Logo na largada, a Gabi vai pro Ladies, um Ladies que era 50 mil garantido, bem fora da curva, Ladies com garantido, principalmente garantido bom, e a Gabi acaba que ela faz um HU, ela bolha o anel, ela perde o HU, que já chegou meio que 50-1 de ficha no HU quase, com a Izzy Bertoldi, que eram as duas mulheres campeãs do BSOP, o que é do caralho, né? Uhum. E aí ela já arruma o troféu na largada, e eu resolvo jogar o satélite do main event, classifico, e aí eu vou passando de novo, vou passando, e caímos ali no final do dia 3, muito legal, muito bacana, e arrumamos um troquinho bom também. Parabéns, que homem, que fantástico, professor Marcelo Lanza. Parabéns, cara, que semana maravilhosa suas, e vamos que vamos. Meus planos é o seguinte, resolvi que eu vou jogar o Sênior aqui do Mineiro, é sexta-feira que vem. Então, se tudo der certo, não acontecer nada, nenhum percalço pelo meio do caminho, espero ter boas notícias também do torneio sênior, já que tem idade para tal. Eu acho que até eu tenho idade para tal, né? Sim, você tem idade. Você tem idade. Porque o sênior aqui é 50, acho que BH é 40. BH é 40, exatamente. Então, que homem, hein? Resolvi que jogarei, mas ouvi falar que o senhor não vai poder jogar, né? Sexta-feira que vem, né? Não vou não. que vida de novela. Tá? Sexta-feira, Marcelo Lanza contará onde está o óleo no globo terrestre. que homem. Bora dar notícia, senhor. Você tá dando muita falinha hoje. Só falta, né? Só faltava não dar falinha. Pelo amor de Deus, parabéns pela vida. Vamos dar notícia. Professor Marcelo Lanza Maia, primeira notícia do dia. Daniel Cates, ele, Jungleman, entra no caso do Phil Ivey, professor Marcelo. A gente lembra pro ouvinte que o Borgata entrou um pedido para bloquearem o recebimento de $124 mil, $124.410 do recebimento do Phil Ivey no Poker Players Championship, na WSOP de 2019. Nós falamos aqui no programa, reclamamos pra caramba a respeito desse bloqueio que eles andam fazendo com o Ivey. E o Daniel Cates, junto com o jogador de High Stakes Cash Game, Elijah Trincher, entraram com um pedido em Nevada, afirmando o seguinte, que 50% de tudo que ele ganhou pertence a eles, então para eles liberarem isso. Então, professor Marcelo Lanza, Daniel Cates, além da vida de novela dele, e de vida de novela o senhor entende bem, ainda tá forrando com o Phil Ivey. Tá demais hoje, gente.
Rapaz, imagina você ter a oportunidade de cavalar Filipinho, velho. Cara, Que que sonho. sonho, que honra, né, cara? Uai, então eu acho justo, né? Se nós vamos considerar que o Borgata continua atravessando essa parada em cima de parada, então que ele paga quem deve, né? Exatamente. Metade do dinheiro não é do Phil Ivey, então eles devem, e lá é respeitado esse tipo de coisa, né? Nós já vimos, já demos notícia de gente conseguindo bloquear pagamento na boca do caixa, porque pelo fato de ter cavalagem, né? Uhum. E, então, nada mais justo que se reconheça os valores, então, e que paga quem deve. Perfeito. Marcelo Lanza Maia, anunciado 13ª edição do Masterminds em São Paulo, cara. O evento que desde 2012 tem o patrocínio do PokerStars. E como você sempre diz, né, Lanza, é um evento com a cara diferente, com a beleza diferente, com o formato diferente, que tem palestras, tem coisa pra caramba que acontece em torno do Masterminds. Ele é muito mais do que um simples torneio de pôquer. E a 13ª edição acontecerá no novo endereço do Clube H2. A inauguração está prevista para agora, para o mês de setembro de 2019. Então, provavelmente, eu ainda vou lá no H2 esse mês. E ele vai acontecer de 18 a 25 de novembro de 2019, na semana que antecede o BSOP Millions. Então, para quem ama o poker, Lanzinha, é só correr para lá, porque de repente dá para fazer uma dupla forrada. Já joga o Masterminds e depois já emenda para o BSOP. Sensacional, né? Sensacional. Eu mesmo, para quem não sabe, né, foi anunciado essa semana uma premiação barata do BSOP Millions. Baratinho. Uhum. 15 milhões de reais garantidos na etapa. Então, não tem como deixar de ir. E é muito interessante eles derem essa trelada no evento logo antes, porque a galera já aproveita, chega ali um pouquinho antes, diverte desse Masterminds, que é um evento muito gostoso. Eu sempre falei isso. Eu joguei a primeira edição, eu joguei em São Paulo, que aconteceu em 2012, tinha até show de circo teve, é muito diferenciado, uma proposta muito legal, muito mais leve, e nesse espaço novo do H2, que ao que tudo indica vai ser algo de extraordinário, né? Exatamente, pretendo contar de lá no programa que vem, de repente, com o quão bonito está o novo clube. Sensacional, então, senhor. Bora de W Cup? Vambora. Porque acabou agora, não dá mais, né? É oficial. Não dá mais. É oficial, não dá para falar dos campeões brasileiros. Tive uma conversa séria com o senhor Sérgio Prado, que eu liguei para ele e perguntei, cara, onde que tá compilado todos os resultados brasileiros? Ele falou, cara, tá lá no blog do Stars, Super Poker solta também todos os campeões e tal, mas, velho, simplesmente tá impossível, não dá para falar nem... Cara, não tem critério que eu consiga estabelecer pra gente poder falar do W Cup, Lanza. Se a gente for escolher... Deixando bem claro que não dá pra falar por um bom motivo, né? Exatamente, cara. Porque é o seguinte, se a gente for falar por forra enorme, nós vamos acabar deixando de falar de primeiro colocado, falar de segundo e terceiro colocado, que tem umas forras gigantescas de vice-campeonato e tal, cara. Então sabe o que eu fiz? Eu dei uma peneirada, cara, catei ali os principais, vamos falar um pouquinho de ranking e vamos que vamos. Para falar um pouco desses resultados que aconteceram no Brasil, de jogadores brasileiros, perdão, nós tivemos no evento número 4, Medium, o César Antenori, puxou $55 mil. O Padilha, velho, deu show, deu uma lambida na mesa no Progressive Knockout de $1.050, numa mesa final que contou com Jamie Walter, com Crema. E por essa vitória, o Padilha puxou quase $200 mil. O Kowalski também arrumou $64 mil no 530 no Limit Hold'em Formax. Sinistro esse torneio, hein? Nossa senhora. Tá louco. Tivemos também o jogador do samba, o Vitor Onuki, arrumando $66 mil no evento número 22 Low, 55 no Limit Hold'em 8 Max. Na sexta-feira também teve um monte de resultado brasileiro. O Bruno Borges, Brunilsks, bateu 15 mil adversários, arrumou $62 mil. E o Bruno Boteon ganhou o No Limit Hold'em Heads Up Turbo Progressive Knockout Total Zoom. Olha esse torneio. E arrumou $50 mil, Lanzinha. Acho que tem uma oitava colocação que vale a gente falar. O seguinte, o Gui Trevisan pegou a retinha final, tá lá no grupo do PokerCast, fez mais esse resultado e ele que anda voando e fantástico, cara. Legal demais. Então, parabéns aos brasileiros. Não dá pra falar. Eu vou dar uma passadinha aqui rapidamente pelos rankings, pelos melhores brasileiros de cada um dos rankings, lembrando que o ranking tem sim premiação em dinheiro. O grande líder do ranking geral do W Cup vai ganhar
um troféu e $20 mil. Os líderes do high, primeira, segunda e terceira colocação, vão ganhar $7.500, $5.000 e $2.500, respectivamente. Do medium, $5.000, $2.500 e $1.500. E do low, $3.500, $1.500 e $1.000. Enfim, premiação dos jogadores aí por ranking. Na verdade, esse ranking ele é quase que simbólico, né? Porque pelas premiações que o ranking high, por exemplo, distribui, patrão, para os caras chegarem a primeiro do ranking, eles têm que ter arrumado um tubo de dinheiro gigantesco, que na verdade essa premiação do ranking ela é a glória, só vai pela glória e boa. Perfeito, Lanza, perfeita análise. Enfim, cara, no ranking high, vamos lá, cara, melhores brasileiros. Nós temos na 10ª colocação, ninguém menos do que ele, Yuri, The Nerd Guy, e na 15ª colocação temos Kowalski. Então são os dois grandes monstros que estão aí brigando para levar o nome do Brasil na série. No ranking médio, o melhor colocado brasileiro nesse momento, e vale lembrar que esse ranking mexe pra caramba de dia para dia da série, no top 10, ninguém menos do que Mr. Bitar, tá com 235 pontos, o líder tem 456. No ranking low, o melhor colocado brasileiro está na 13ª colocação, M. Harber, 36-36, brasileiro. E no ranking geral, Marcelo Lanza, o melhor brasileiro é ele, Yuri, The Nerd Guy, 425 pontos. Tem a estrutura de pontos, para quem tiver curiosidade, tem a estrutura de pontos de como que é feita essa pontuação. Então, boa sorte aí aos brasileiros que, além de matar nessa quantidade gigante de título, eles tragam também essas premiações de ranking. Sensacional, senhor. Sensacional. O senhor sempre com a informação completa. Vamos que vamos. Bora para a WSOP Rio, então. Vamos embora para a WSOP Rio. Lança, acontece mais ou menos a mesma coisa, fica difícil a gente falar todos os campeões, mas dá para a gente citar alguns nomes aí de gente que forrou. Então, o Rafael Cunha fez uma mesa final do Storm com o Índio, com o Mesquel, com um monte de gente. Isso é uma coisa que vale a pena chamar a atenção, que é o seguinte, cara, não teve muita variância. Os nomes foram os nomes conhecidos, os nomes que conquistaram dinheiros e grandes premiações. O Uruguai levou 2 braceletes, um com o Juan Rodrigues Cataneu, outro com o Fábio Filomeno. O feminino nós falamos, a Igiane Bertoldi ganhou da Gabi Belisário, elas levaram 16.100 e 9.900 reais respectivamente, numa mesa final que contou com a Daiane Cotoviese. Tivemos também no H-Game o campeão Jefferson Costa, Semeghini ganhou, Marcelo Ruiz argentino ganhou o High Roller e o Main Event ficou com Cadu campeão, que puxou bonito, velho. A conta tava regulada, tava tudo certo pra ele. Eu liguei aqui pra assistir, na hora que eu olhei ele tava, se não me engano, com o Rei 4 contra Rei Dama. O flop bateu 2-4 já na fumaça, ele arrumou uma trinca e no turno ele bateu logo o for para não ter problema. Que homem, então muito bem puxado. Agora, muito mais importante, Lança, do que os campeões é o seguinte, o senhor tava em loco, né, cara? Então conte pra gente o que você achou do torneio. Inclusive, eu fui eliminado pelo Jean Vicente, que estava na 4ª colocação, que arrumou 213 mil reais aí também. Nossa Senhora. O torneio que, cara, eu achei assim, o lugar é maravilhoso. Sim, Copacabana é um marco na arquitetura do Rio de Janeiro, inclusive, do Brasil inteiro. É deslumbrante aquilo. Os salões são enormes. Cara, que coisa bacana. A organização do WSOP impecável. Impecável. Que profissionalismo, carinho, cuidado com o jogador. Foi um evento daqueles assim que eu ficava ali torcendo para bater o garantido, sabe? Eu sou da turma que sempre vou torcer para bater o garantido, porque para que se continue fazendo grandes eventos. E acabou que ele bateu no finalzinho, aos 49 do segundo tempo ele bateu. Cara, eu só tenho elogio para fazer mesmo. Eu não tenho. Eu tenho uma crítica. E essa crítica eles talvez não vão conseguir resolver. Essa merda desse baralho que jogam-se na WSOP no mundo inteiro, com os numerozinhos, rapaz, que na hora que bate 8, 9 horas de jogo, esses números começam a diminuir. Então você enxerga aquele negócio, você tem que fazer força para filar aquele trem. Então, tirando o baralho mesmo, que é o padrão deles, que é um baralho Copag, né? Que é o mesmo baralho, que é a mesma fabricante dos baralhos do BSOP. Eu acho que eles podiam dar uma aumentadinha nesse número, mas tirando isso, cara, impecável, impecável. E mais uma vez, o senhor que ainda não está de novo dando uma rodada no circuito, essas coisas, o carinho de fora a fora com o programa.
todas as mesas, pelo menos 2, 3 ouvintes, dealer, organização, tá todo mundo ouvindo, todo mundo vendo, então eu queria agradecer aqui a receptividade que eu tive no evento e o carinho de todo mundo e a organização do evento pelo belíssimo evento apresentado. Bacana demais, professor, é sensacional, eu acho que ainda tem o Party Poker Millions esse ano, né, de novo, no Copacabana. Se não me engano, os dois foram anunciados juntos. Posso estar falando alguma bobagem, mas acho que não. E aí tentarei ir. Quase fui para esse torneio, mas realmente tivemos algumas coisas aqui em Belo Horizonte. Entre elas, a minha palestra, né? Lá no Cefet. Eu fui lá falar para a turma do Cefet sobre os desafios de fazer mídia especializada de pôquer. E foi uma palestra muito bacana. Então, entre outras coisas, a palestra, entre outras coisas, me segurou em Belo Horizonte. Mas se tudo der certo, no próximo evento no Rio de Janeiro eu vou. Bora. Lanzinha, British Poker Open? British Poker Open, senhor. Lanza, foram 10 eventos e mais um Super High Roller. Cara, essa edição foi em Londres, no Aspers Cassino. Foi um evento do PokerGo. PokerGo transmitiu os eventos todos, então foi uma série. Os caras foram fazendo um monte de eventos de 10K, depois os eventos de 25K, depois fizeram 50, 100 e por último fizeram um Super High Roller Bowl de $250 mil nos eventos normais. Quer dizer, quem ganhou foi a mesma turma de sempre, então os mesmos malandros de sempre foram batendo os torneios, puxando lá, mas vale a pena a gente falar desse grande evento por uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é o seguinte, cara, quem puxou o torneio foi se é que se pode chamar assim, o recreativo Kerry Katz, que inclusive ultrapassou o Phil Hellmuth no All-Time Money List. O evento teve 12 entradas apenas, o buy-in foi de 250 mil libras e criou um prize pool de mais de 3 milhões de libras. E quem ganhou foi o Kerry Katz, que bateu no heads-up o Ali Imzirovic, o fenomenal jogador que apareceu no ano passado e vem destruindo aí o field. Lanza, 12 jogadores, né, cara? É duro, né, se armar um circo desse tamanho, levou imprensa, a mídia do poker, estrutura toda de televisão, para fazer um Super High Roller que, no final das contas, a sensação que dá, e uma reclamação da própria mídia americana é o seguinte, podia ter feito lá no ar, que não tinha os mesmo cara. Exatamente, é um sit and go, né? Virou um sit and gozinho e pronto. No final das contas, foi o resultado final do negócio. Lanza, perfeito. Exatamente, cara, um sit and go. Infelizmente, ele não atraiu. Talvez, quer dizer, acabou de ter o 1 milhão de libras de buy-in em Londres. Então tem uma série de motivos aí que podem explicar essa baixa frequência aí, esse número pequeno de pessoas, mas de qualquer forma, parabéns ao sensacional Kerry Katz, que é um cara que faz super bem pro poker, é o criador do PokerGo, é um cara que apoia o poker de todas as formas, e aumentou o seu bankroll em 2 milhões e 100 mil libras, aproximadamente 2 milhões e 700 mil dólares. E temos reunião da DTP em São Paulo agora, então, senhor? Exatamente, está marcado, professor. A reunião da DTP de 2019. Vai acontecer no dia 22 e 23 de outubro, lá no WTC Sheraton. São as discussões de regras de pôquer. Quem ouve o programa já está cansado de saber o que é a DTP, como são as reuniões, como é que acontece. Vai ter a agenda completa do evento, vai ser divulgada logo mais. Mas o evento que é gratuito, professor Marcelo, quem quiser participar, o diretor de torneio que quiser participar, ele deposita R$50 no site da DTP e recebe o dinheiro de volta. Esse dinheiro é só para garantir a presença do jogador, da pessoa que realmente se registrar lá. Então, sucesso ao DC, que participou aqui no programa passado, e muitas felicidades aí aos diretores do torneio de pôquer de todo o Brasil nessa reunião. Não só os diretores do torneio de pôquer, ele é aberto a qualquer pessoa, qualquer interessado que quiser participar, quer dizer, pode ir lá para conhecer mais das regras, das modificações. Eu acho que dealer tinha de participar para se inteirar do processo inteiro, entendeu? É uma coisa que vale muito a pena, é um workshop muito legal, então tá aí. Daí, senhores da DTP 2019. Beleza, professor. Você fica com a palavra do Fichasnet, nosso patrocinador, que tem novo telefone, tá aí embaixo, tá na descrição dos nossos programas, e entrevista com Francisco Baruch. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes.
O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta e é com grande satisfação que recebo aqui Francisco Baruffi da Academia Brasileira de Omaha. Baruffi, em primeiro lugar, muito bem-vindo ao PokerCast. Fala, Calil, beleza? Obrigado, cara, pelo convite e vamos lá para uma conversa gostosa aí. Cara, eu começo oficialmente aqui no programa pedindo desculpa porque o desastre que é o pesadelo de todo mundo que trabalha com jornalismo aconteceu comigo. Eu acho que algum dia eu vou conseguir rir disso, mas ainda é muito recente para eu conseguir rir do mal-estar que isso gerou em mim e do pânico. Na verdade, nós gravamos uma entrevista de 1h50 e deu pau no programa que nunca deu pau e, infelizmente, em 11 anos de PokerCast eu perdi minha primeira entrevista, então oficialmente no ar, 1000 desculpas. Runei bem. Porra, que conta, hein? Tá louco. Verdade. De boa, acontece, tranquilo. Só não conseguimos marcar antes por causa de alguns compromissos, mas estamos aí. Tranquilíssimo. Isso acontece. Tranquilíssimo, cara. Nós temos muito jornalista que ouve o PokerCast, os caras todos falaram, cara, em 11 anos é a primeira vez, isso acontece com todo mundo. Eu falei, velho, se tomara que nunca mais aconteça comigo, porque eu sonhei com essa parada depois. Capaz. De boa mesmo. Muito obrigado, e eu já começo direto com a pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era o Francisco Baruffi antes do poker? Beleza, vamos lá. Agora é bom para quem tá ouvindo também que, é uma segunda entrevista, eu já tive a experiência da primeira, eu vou falar melhor aqui, né? Vão sair melhores informações aqui. E olha que a primeira foi fantástica. Foi legal. Vamos lá, então. Eu sou formado em administração, tá? Eu tenho pós em controladoria e finanças. Antes do poker, eu era um filho de famílias de empresários e tal, de lojistas, né? De uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né? Que almejava seguir os negócios da família. E fui fazer comércio exterior em Caxias do Sul, depois voltei para Passo Fundo para terminar a administração. E em primeiro ponto, a minha ideia era essa. Na verdade, eu nunca tive desejo de alguma coisa específica assim em fazer, eu nunca pensei sobre isso, né? E concordo com a opinião que alguns amigos conversavam e eu conversávamos semana retrasada, que 15 anos é muito difícil para você escolher uma profissão, né? Quando você sai ali do colégio e tal. Então, eu fui meio na onda da família, e hoje, se eu pudesse escolher, eu faria outra faculdade, outra situação e tal. Eu fui meio na onda da família, fiz administração, não sabe muito o que fazer, quis seguir os meus pais e tal. E conheci o poker daí durante esse período aí, do final de colégio, início de faculdade, mas nunca pensei profissionalmente. Então, o Francisco, antes do poker, era um cara que imaginava que ia abrir um negócio de alguma coisa, administrar alguma coisa e tal, sem muitas pretensões. Nunca tive muita ideia do que fazer, assim, fora a seguir os conceitos do meu pai lá, negócios do meu pai e tal. Perfeito. E então, quer dizer, você entrou na faculdade, mas em algum momento começou ali o molde de quem viria a ser um jogador de pôquer, especialmente um jogador de uma modalidade mais rara do que o comum de pôquer, né? Olhando para trás, onde que você acha que a sua formação como ser humano te encaminhou para o pôquer? Eu comecei a jogar pôquer no final de escola, assim, do segundo, terceiro ano. Isso, eu me formei com 15 anos no colégio, eu tô com 34 para 35, faz 19 anos então. Então aí comecei a jogar recreativamente, óbvio e tal. Na faculdade eu já jogava a dinheiro, assim, né, recreativamente, mas a dinheiro e tal. E eu acho que foi uma coisa, eu não tenho um ponto inicial, assim, que eu vi exatamente que eu poderia viver profissionalmente do poker. Eu acho que isso só aconteceu um bom período depois que eu até achava que era um profissional de pôquer, mas estava viajando recreativamente, quando eu trabalhava com alguns negócios da família ainda, e no negócio meu, e aos fins de semana a gente ia para alguns eventos e tal, que foi quando em 2012, eu acho que eu tive uma premiação maior, que foi no LAPT, em Punta, mas até estava pensando esses dias, até lá eu era bem recreativo mesmo, porque eu fui para lá, para um evento que era um buy-in de $2.500, que eu nunca ia pagar isso, porra, era muita grana para mim, eu não ia jogar $2.500 nunca,
num evento daqueles. Eu já tendia mais ao cash game, sabe? Porque eu tinha muito pouco tempo, então eu falei, vou pra lá. Na verdade, a história começou um pouquinho antes, assim, tipo... Um amigo meu me convidou para cavalar o Marcelo Beto. O cara é um muito bom jogador, hoje joga regularmente, é instrutor de um time, se eu não me engano, hoje, para ele ir para um evento em Foz do Iguaçu. Eu falei, beleza, vamos cavalar o cara lá e tal. Ele foi lá e tampou o evento e ganhou $50 mil. Tipo, uma forra gigantesca. E, tipo, aí a gente ficou com $12.500 cada um, se eu não me engano. Nós éramos 13 investidores e ele... Que sonho! Tipo, era muita grana, sei lá, dei $1.000, eu acho, eu não vou lembrar exatamente. E aí até, eu nunca pensei nisso, mas eu sou grato pelo Marcelo Beto, porque foi lá que começou a coisa um pouco mais séria, né? Ele cravou a parada lá, aí o meu amigo falou, quem sabe vamos cavalar ele em Punta já direto e tal. Eu falei, então toquem de Foz pra Punta que eu vou lá ver vocês. E aí eu fui pra lá, tipo, eu tinha grana lá, né, pra receber deles, e fui passear com a minha ex-namorada na época, e falei, vou jogar um cash game, e aí chegou, nós chegamos uns 2 dias antes, e eu falei, vou dar um tiro no satélite, ainda falei com os meninos, vamos jogar em 5 satélite aqui, quando puxar a vaga nós dividimos, e aí completamos o buy-in, porque era só assim pra mim jogar uma event, eu não ia dar um tiro de $2,5 nunca. Sim. Aí, os PA, não, já perdemos ontem no cash, não sei o que, beleza. Fui lá e fui o único que ganhei a vaga no satélite. Aí joguei o torneio. Claro, eu já treinava, tipo, naquela época, em 2012, quando eu fui jogar aquele evento, fazia 2 meses que eu tinha feito o coach do Peçanho. Sim. O Peçanho, na verdade, o primeiro coach que o Peçanho deu foi o meu antigo sócio na época. Descobriu quem era o Peçanho na época, entrou em contato com o cara e falou, cara, tu não quer vir nos ensinar a jogar aqui em Passo Fundo e tal? O Peçanho falou, eu nunca fiz coach, eu nunca dei coach, não sei como é que é. Não, cara, mas tu tá tendo os resultados, vem aí e tal. O Peçanho montou o primeiro coach dele, foi a Passo Fundo, eu tinha um clube de pôquer na época, dá o coach lá, daí nós montamos uma turma de uns 15 alunos pra ele deu um coach e eu fui pra esse evento com aqueles ensinamentos quentes, sabe? Aí ganhei o satélite, joguei concentradíssimo, assim, que sabe aquele que você joga o fino, assim, do fino, pra aquela época, é óbvio, né? Aí, tipo, 18 left ali, eu dei uma bad beat gigantesca num cara, eu tava em terceiro em fichas, ele em segundo, que eu tenho dama-dama e ele tem as as, e eu viajo na parada e pago um win pré-flop, ele depois do 5-bet, ele tem as as e eu acerto a dama. Eu fico chipado, vou pra mesa final, ficamos em 13, eu tô chipadaço com 2 vezes os outros 2 caras, os 2 dobram em cima de mim e eu peço acordo, porque eu tô desgastadão e tal, a gente faz o deal e eu entrego o torneio, tanto que eu nem pensava que ia representar um título naquela época de LPT, tipo, porque foi o Marcelo Fonseca de Porto Alegre que ganhou na época, ninguém lembra, né, que o cara, cravou um LPT e tal, tipo, eu fiquei em terceiro, peguei o mesmo prêmio todo mundo e fui embora. Então, ali, quando eu caiu a ficha daquilo, eu falei, cara, se eu me dedicar, eu posso ser profissional disso, ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho que o start foi naquele big hit gigantesco lá, que foi o meu maior e único, porque eu nunca mais levei muito torneio a sério, que foi de $116 mil, que me fez parar para pensar e tal, que eu poderia ser profissional. Eu já lidava com poker, porque eu gostava, já tinha aberto um clube, assim, que a gente conseguiu legalizar aqui no Brasil, né, que se criava aquelas associações, né, mas tipo a parte administrativa, que era a raiz da minha família e tal, né, mas claro, eu gostava do jogo, e aí a partir desse evento aí, que eu pensei, caralho, isso aqui pode dar grana, e claro, né, o cara sai de um torneio falando, eu sou o mais foda do mundo. Óbvio, né? Eu sou o cara, né? Porra. E esse marco foi muito importante pra mim, não só financeiramente, que foi quando os meus pais aceitaram que eu podia jogar pôquer, porque eu acho que todo mundo da velha guarda, o Grow, o Foster, acho que o Afif já ainda não, que era a turma que eu ser decano, aquela turma, não sei, acho que todo mundo teve problema com a família no começo da carreira, sabe, os poucos que eu conversei, assim, e foi um marco muito importante que a partir daquele dia, eu ia viajar, o que tu vai fazer, filho, esse fim de semana? Vou viajar, jogar não sei onde, era boa sorte, filho, se cuida e se concentra, e antes era, porra, de novo, jogar, nananã, o que tu tá fazendo? Acho que ali foi um marco financeiro e também psicológico, né? Minha família sempre foi muito tradicional e tal, e eu precisava da aprovação dos dois para fluir em alguma coisa. Que aí eu comecei a pensar realmente que poderia jogar poker. Então ali eu acho que foi o start. Eu quero voltar um pouquinho na história, mas antes eu tenho que te perguntar algumas coisas do torneio de Punta. Primeiro, a galera foi lá, atolou os chifres no cash, você vai lá, joga o satélite sozinho e crava o satélite. Deu para salvar a galera toda que foi com você? Na verdade,
quando a gente foi jogar o satélite, eu propus pra eles. Eles também foram jogar o satélite, né? Aham. Eu falei, cara, vamos jogar o satélite e se nós em 5 aqui, tava eu, o Max, o Beto, uma turma das antigas. Se a gente cravar o satélite, se 2 cravarem, a gente divide e completa a vaga de todo mundo e tal, né? Uhum. Aí eles falaram, não, vai cada um por si, que nós já perdemos no cash ontem. Eu expliquei errado, né? Não, você expliquei explicou exatamente assim. A minha pergunta é o seguinte: tem perdão depois que você vai lá e crava o torneio? Você fala assim: quando você tava no ferro, no cash, toma $500 aqui, toma 300 aqui, toma 1.000 ali. Eu sempre fui muito de boa quanto a isso. Provavelmente, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a gente foi na roleta e jogou uns $1.000 pra fora e fizemos algumas coisas. Eu sempre fui de comemorar muito as conquistas, assim. Então, com certeza, a gente se divertiu lá. Qual que foi o prize lá de punta? 116. Que homem, hein? Tá louco. O que é isso? Foi uma grana. Hoje já é muito dinheiro, né? Na época tava 2,90 por aí, né? Sim. Cara, agora vou até contar, eu fiz uma cagada na época. Olha o tamanho da cabeça do ser humano, né? Tipo, a gente tava naquela confusão de como é que eu vou levar esses dólares pra casa, né, cara? Aham, sim. Não tinha nem ideia, não tinha informação e não tinha nada de informação que nem tinha hoje, né? Uhum. Aí eu encontrei o Bozano lá. Uhum. O Bozano na época já tava forte ainda com as transações das fichas, né? Sim. E dei 10 mil pra ele, 10 mil pro cara que tava com ele, 10 mil pro outro. E levei o restante, cara. Minha namorada levou no sutiã, cara. Tu acredita? Eu num bolso, no outro, ela num sutiã, num bolso. Mas olha, se tivessem nos pego no aeroporto, ia dar uma confusão, ia dar uma história muito grande. Mas olha o tamanho do mirim naquela época, né? Levamos escondidos os dólares, fizemos escondidos os dólares. Corri um risco gigantesco que nem sabia. Num torneio do PokerStars, quer dizer, era nada mais fácil, né, do que organizar isso, larga o dinheiro, deixa lá, sim. dá o jeito, troca em caramba. Totalmente sem. É que eu acho que essas informações todas ou esse conhecimento e contatos que eu tenho hoje, o que a gente tem hoje, acha super fácil fazer esse tipo de coisa. Na época eu não tinha nem ideia, né? Eu tinha medo de dinheiro, aquele volume de dinheiro e tal, né? Mas uma viagem, fiz uma cagadona. Não, ainda bem que era o Bozano, inclusive, né? Porque se é pro dinheiro estar com alguém, que seja com ele, né? É verdade. Inclusive. É verdade. Mas uma coisa que você me falou lá atrás, que me chamou a atenção, é o seguinte: e eu formei na escola com 15 anos. Porra, Baruf, com 15 anos você era um cara bom de escola, então. Eu me formei, eu entrei um ano antes do colégio, cara. Uhum. Eu entrei um ano antes, aí com 15 anos eu saí, terminei, passei no vestibular, entrei na faculdade com 15, na verdade, porque eu fui fazer 16 no outro ano, né, no início do ano, né, eu faço em fevereiro, então eu entrei na faculdade e fiz aniversário. Eu entrei na faculdade com 16, fiz uma faculdade de 5 anos, me formei com 20. E a experiência profissional antes do poker? Primeiro, eu fui pra Caxias, né, que eu era muito novo. Aí quando eu voltei pra Passo Fundo, que o meu irmão tinha uma sociedade que não deu certo e ele precisava que eu fizesse a parte administrativa, a empresa não deu certo. Aí saindo disso, eu já tinha alguns investimentos em bolsa naquela época, tinha um contato de um amigo do meu irmão mais velho em Porto Alegre que tinha uma corretora, um braço de uma corretora, na verdade, um escritório lá em Porto Alegre. Eu falei, porra, eu tava meio sem rumo, vou pra lá, fiquei lá 15 dias com ele, aí tinha que fazer aquela prova da Ancor, estudei 15 dias, fiz, passei na prova, que é uma prova bem difícil, no escritório tinha umas 20 pessoas, acho que 2, 3 passaram só, eu passei junto. Tava num término de relacionamento também, que é uma menina que era de Porto Alegre na época, e eu queria dar uma zerada na vida, a gente fez um estudo de mercado ali e tal, ele me permitiu fazer um estudo de mercado, eu entendi que a região de Itajaí, Brusque, etc, seria ótimo para abrir um braço de investimentos assim como o que ele tinha em Porto Alegre. Uhum. Aí abracei a causa, lembro como hoje, peguei meu carro, tinha um carrinho na época, enchi minhas coisas, falei, família, vou tentar e tal, porra, minha mãe e meu pai apegadaço em mim, quase morreram e tal, me mandei sozinho pra Balneário Camboriú, aluguei um apartamento, fui pra Itajaí, aluguei um escritório e comecei a trabalhar. Aí tive 4 anos muito bons, trabalhando com investimentos e tal, até que uma série de eventos tipo de bad beats assim que aconteceram, eu tive um problema muito grande no meu escritório e quebrei. Teve uma operação em si com um erro, com digitação errada, uma série de conjunto de coisas com uma digitação errada, enfim, tomei um tufo de 700 mil reais na época. É porque essa história eu sei que te dá uma sensação de déjà vu, você recontar a mesma história que você já contou, mas essa história é um bad beat gigante que evidentemente se torna um ótimo beat, né? Porque você vira o Francisco Baruf do poker. Mas eu queria que você contasse de novo, cara, porque essa história é muito impressionante pra gente deixar ela passar batida, assim, contando superficialmente. Eu já estava com administração de carteira de alguns clientes e tal, né? Administrador de carteira, você
tendo autorização dos teus investidores, você faz as operações que você quer ali dentro do mercado, dentro que você estuda o mercado, né? Uhum. Eu era mais analista gráfico, então eu operava operações intraday e tal, operações para você ganhar 0,5%, 2%, 1%, tiros rápidos assim, posicionar para um dia para o outro no máximo e tal. E chegou num certo momento que eu tinha que fazer uma operação de um valor X e como eu tinha acesso ao Mega Bolsa, que eu nem sei se é esse nome hoje e tal, tipo, o que eu botasse de operação ali entrava no mercado. Tipo, se eu botasse uma operação, se você tivesse R$1.000 na conta e eu fizesse uma operação para você de R$20.000, ia aceitar e entrar no mercado. Só que no final do dia, se você tivesse prejuízo, ia descontar da tua conta. Entendi. Esse prejuízo, né? Era uma Então, alavancagem, mas ela era com base eu tinha a alavancagem que eu quisesse ali, entendeu? Eu podia fazer o que eu quisesse que o mercado aceitava. Só que, claro, a responsabilidade era o meu nome, o escritório, a corretora, tudo, entendeu? Uhum. Só que eu, pelo pessoal confiar em mim, tinha acesso a isso. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma operação pelo home broker ou que eu preciso de aprovação lá da corretora, eu vou perder aquele gap do mercado de 5, 10 segundos que eu vejo as empresas grandes ali injetando dinheiro no mercado. Eu sei, pô, vai dar o boom naquela ação, quero pegar aquele momento, aquele volume de dinheiro. Se eu precisar dessa aprovação ou disso ou daquilo, eu perco essa entrada em 2, 3 minutos. Aí eu operava no Mega Bolsa direto, que ele aceita tudo, né? Sim. E aí chegou no momento que eu fiz uma operação onde era para ser de um valor e eu botei um 0 a mais na operação. Então você pensa lá, uma operação de 1 milhão foi uma operação de 10 milhões e ela tinha um stop de R$70.000 na operação, tipo, num conjunto, no volume não era grande, era um stop de 6% do capital, se eu não me engano, naquela operação. E como eu botei um 0 a mais, era para ser 60, 70 mil de prejuízo, foi 700 mil de prejuízo. Perfeito. Em 50 minutos. O que era para ser uma coisa super normal, uma operação que deu errada e tal, né? Sim. Como se eu estivesse dando um exemplo, porque eu não lembro dos valores exatos agora, né? Vou estar mentindo em algum valor, em algum detalhe. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu e da noite pro dia eu quebrei. Tipo, eu tava super bem, eu era um menino de 20 e poucos anos, ganhando muito bem, na época um salário gigantesco, né? Tipo, morando sozinho em Balneário, com tudo que você imagina e tal, vivendo uma vida muito boa e tal. E aí da noite pro dia pirei total. Eu já jogava aqui, né? Já jogava naquela época, porque eu tava com bastante dinheiro, tava de boa, então eu gastava, jogava jogo caro e não era bom, perdia, ganhava, aquela coisa toda, só recreativamente mesmo. E aí aconteceu isso da noite pro dia e eu capotei, né? Tipo, enlouqueci, na verdade, né? Eu dei uma pirada e eu prometi pra mim, depois disso que aconteceu, que eu nunca mais trabalharia nesse mercado, ia trabalhar até que eu conseguisse pagar os rombos que ficassem, porque eu tive que pagar todo aquele valor, né? Porque todas as pessoas, aquelas pessoas próximas que eu tava operando, quem te entrega dinheiro para operar, ou você é um cara muito famoso, ou são pessoas próximas e amigos que confiam muito em você, né? Certo. E eu de maneira alguma poderia envolver a família, envolver amigos, né, deixar isso para trás. Então eu conversei com todo mundo, paguei até super rápido, na verdade, porque deu um pouco em conjunto com essa premiação de punta, sabe? Foi uma coisa que aconteceu, todo esse rombo, eu meio fora da casa ainda, né? Sentei, organizei as coisas, pensei o que eu tinha que fazer e tal, projetei o quanto eu tinha que trabalhar para liquidar toda essa conta aí e deixar todo mundo em paz, na verdade, porque foi uma cagada minha, né? Mas, tipo, eu não fiz nada de má fé, entendeu? Foi um erro. Se eu tivesse tido lucro naquela operação, cai na conta do cliente, tipo, você não tem acesso ao dinheiro do cliente de maneira nenhuma, né? Então, tipo, em nenhum ponto você conseguiria achar um ponto de má fé nisso e tal. Aconteceu tudo isso, eu dei essa focada mais no poker, as coisas foram acontecendo, e aí eu desisti realmente desse mercado, que hoje eu tô voltando, né, com um pouco não no intraday, claro, mas eu tive uma aversão muito grande, mas agora eu tô voltando, porque eu acho que é o mercado mais lucrativo hoje de investimento que a gente possa ter. E a partir daí que eu estopei essa questão, que eu estava realmente sem lado para fugir, ou para trabalhar, ou para começar algum negócio e tal, que eu dei uma focada mais no poker, e depois que eu consegui centrar a minha cabeça, eu comecei a botar as coisas no lugar e tal, e fui até que eu comecei a conseguir ganhar meu dinheirinho e tal, e seguir a minha carreira no poker. Mas foi uma virada bem grande, porque até nessa época, piazão, com dinheiro, você imagina o cara que vira, né, morando em Balneário, né? Imagina então, a vida, né? Não que eu sempre pensei isso, mas a vida sempre me mostrou isso. Se você começa a abrir muito as asinhas,
Você vem lá e toma uma martelada, começa a abrir muitas asinhas, você vai lá. E eu tomei 3 marteladas na minha vida muito grandes, sabe? Que eu não sei no que você acredita, no que quem tá ouvindo acredita, mas eu acredito em universo, energia, eu acho que é tudo conectado e tal. E é tudo justo e correto, entende? Se eu começo a me passar ou errar em alguma coisa, aquela conta vai ser paga, seja agora, seja depois, independente das crenças que você tem. Mas eu acho que nesses casos que eu tive, hoje eu tenho clareza que eu comecei a me passar na maneira que eu era, no que eu estava fazendo, no que eu estava fazendo com o meu dinheiro e tal, e veio lá Deus com uma marretinha, ou seja, quem você quiser pensar que possa ser, e me deu uma marretada na cabeça e falou assim, põe no seu lugar. E aí eu comecei de novo, e aí comecei a achar o cara de novo, toma uma marretada, se põe no seu lugar de novo. E aí até que a gente está sempre melhorando, mas eu acho que eu sou uma versão muito melhor que antes, e tô tentando fazer as coisas da maneira mais correta possível, com passos de formiga e não de elefantes, porque eu acho que pela criação que eu tive e tal, eu precisava ficar rico, sabe? Eu precisava ter dinheiro, eu precisava ser o orgulho do meu pai, sabe? Aquelas coisas de criação, assim, sabe? E de menino também, né? Aí eu vi que não faz sentido nenhum nada disso, né? Que não faz sentido você tá se matando pelo dinheiro, você tá errando pelo dinheiro, você tá correndo riscos desnecessários pelo dinheiro, que por fim é só dinheiro, né? Ele é bom, é gostoso, todo mundo quer ter, mas não te deixa em paz e não te resolve algumas coisas, né? Bacana demais. Vamos falar imediatamente depois do tombo? Quer dizer, então você toma a paulada lá e qual que é o passo? Quer dizer, você falou, eu não quero mais, eu preciso primeiro pagar esses caras. Em que ponto que tá o poker na sua vida na hora que acontece o problema? Eu tô jogando recreativamente, cara, mas eu já enxergo o mercado de uma forma diferente, sabe? Eu já enxergo que realmente você pode ter um diferencial se você estudar, que se você jogar bastante, praticar e se manter na linha, você conseguiria ser acima da média. Eu acho que porque eu desenvolvi a minha cabeça com várias habilidades, matemáticas, financeiras e tal, né? Naquela época a gente achava muito que o poker era matemático, né? Só matemático, tipo, isso aqui é lucrativo, isso aqui não é. Você tem matemática básica, né? Tipo, você tem X% para pagar com flash draw, então é bom você pagar nessa situação, não era. E naquele momento eu já fazia isso e ninguém fazia nada, entende? Então eu falei, porra, se eu for avançando aqui, hoje a gente tá 20 anos luz daquilo. Mas naquela época você saber quanto por cento você tinha que pagar pot odds ali, já era o máximo, você era o cara. Sim. No meio, né? Então eu comecei a enxergar que eu poderia ganhar dinheiro e eu comecei a ver jogos caros com pessoas que tinham muito dinheiro, aqui em Balneário, inclusive, que agora eu tô morando aqui, me mudei faz 20 dias, não é da nossa antiga entrevista, eu ainda morava em Passo Fundo. Eu vi muita gente com grana jogando aqui e eu falei, porra, um dia eu quero estar sentado naquela mesa e eu acho que tipo, naquela época eu achava que eu conseguiria ser vencedor mesmo naquela época, jogando aquele jogo pelo que eu via, mas claro, isso é a visão de todo jogador de pôquer que tá vendo o jogo de fora, né? Mas possivelmente era, né? Quer dizer, era um outro jogo. Se você tinha ali a matemática a seu favor, já era um diferencial. Não, eu acho que sim, eu realmente acho que sim, porque claro, eu tô falando minha concepção, mas é aquela coisa assim, né, tipo, todo jogador de pôquer acha que joga mais do que sabe jogar, né? Sem dúvida, pôquer e sexo, né, todo mundo acha que é melhor que é. É verdade, é uma máxima, né, então, eu vendo aquilo naqueles dias que eu passava nos clubes aqui, que tinham clubes aqui, eu via que, porra, tem um mercadão, tem dinheiro, e aí eu calculava, né, eu via com os caras jogando ali e tal, eu falei, cara, se eu jogar e ganhar X por dia, aquela coisa básica, né, daí eu comecei a botar no papel, planilhar aqui na minha casa e tal, num Excelzinho, falei, cara, dá pra viver disso, dá pra se virar, e aí comecei a procurar coach, procurar treinamento, eu fiz, acho que com quase todo mundo, cara, só não fiz com o João Simão que eu queria fazer, sabe? Mas aí quando ele surgiu com esse coach muito bom dele, que eu ouvi falar muito bem, eu já tava na onda do Omaha e aí não fiz mais, mas eu fiz Decano, fiz Peçanho, fiz bastante, gente, cara, nem vou lembrar aqui, fiz bastante coisa mesmo. Então, aí eu só a partir disso, eu já tava começando a focar na Omaha quando eu vi a diferença ali, quando começou a surgir o Omaha. Que eu vi que realmente o Hold'em tinha que ser muito estudado e o Omaha você conseguia ter vantagem com menos estudo, digamos, porque ninguém estudava. E ainda acho que esse cenário é assim hoje. Então ali que eu comecei a me tentar pelo poker, que aí, claro, eu tentei abrir um clube, tentei ter negócios em cima do poker e realmente eu só virei um profissional de poker, sei lá o que quer dizer essa palavra, quando eu me foquei no Omaha. Quando eu me iniciei com o projeto de academia e tal, que eu falei, cara,
para mim passar conteúdo, passar coisa pra frente, eu preciso ser o cara, eu preciso ser bom, não posso errar. Eu tenho muito... Um dos meus maiores medos é medo de reprovação, sabe? Isso tratado psicologicamente já. Então, tipo, eu não podia postar um vídeo que eu estivesse falando uma vírgula errada, eu não podia falar alguma coisa que eu estava errado. Então, tipo, eu comecei a estudar e me tornar regular, eu acho, sei lá que palavra usamos aqui, mas tipo, ganhar dinheiro com o poker de verdade quando eu comecei a estudar Omaha e jogar só Omaha. Um pouquinho sobre o clube, vamos falar? Quer dizer, você abriu um clube. Onde que era o clube? O clube era em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Operar poker em 2020, 2019, numa capital já não é uma coisa simples. Operar um clube no interior, ainda que no sul, onde o sul do Brasil tradicionalmente tem um povo mais apaixonado com poker do que o resto do Brasil, pelo menos é a impressão que eu sempre tive lá no começo, isso era mais verdade do que hoje, não Sim. devia ser uma coisa simples. Como é que foi o funcionamento do clube enquanto ele durou? Cara, foi mais a gente abriu o negócio mais na empolgação, assim. Foi logo depois que eu ganhei a premiação lá em Punta, aí tinha muita gente procurando o cara, né? Foi um dos maiores prêmios da época e tal, e eu imaginei que aquilo podia me servir, pensando como negócio, né? Eu poderia servir de marketing para o negócio. E tinha aberto a possibilidade de você realmente criar uma associação, registrar funcionários, pagar impostos e tal, porque era tudo muito dark, né? Uhum. E também eu acho que para mostrar para minha família que o negócio era de verdade, que eu podia daqui a pouco ser um jogador de pôquer, porque tá liberado e é um negócio certo e tal, porque era muito dark, cara. Eu não sei os outros jogadores da velha guarda, mas eu passei muito perrengue. Eu tenho quase certeza disso, que todos passaram. Era muito feio ser jogador de pôquer, cara. Uhum. Era muito feio, você era um viciado, entendeu? Uhum. Principalmente que as nossas gerações antigas, avós e pais, vêm daqueles casos de novela, de filme, que o cara perdeu tudo jogando, que o cara se quebrou, o cara só bebia e só jogava. Então, tipo, vindo um negócio muito dark, eu apaixonado pelo negócio que eu já era, eu falei, cara, eu vou abrir esse negócio, vou mostrar que realmente o poker é bom, vamos abrir um clube público, portas abertas, a polícia pode vir aqui, porque na época a polícia batia muito nos clubes, né? Sim. Sei lá, acho que foi meio querendo ir contra a maré e abrir o negócio, tal. Aí nós abrimos o negócio, um clubezinho bem legal e tal, parará. Mas, como negócio e lucratividade, nunca foi bom, que eu quase fui ao fundo de novo. Por quê? Porque eu era muito inocente. Uhum. Aí começou a aparecer um monte de malandro de jogo das antigas, crédito, cheque sem fundo, cheque roubado. Eu vi de tudo lá. Eu aprendi a malandragem da vida naquele... Essa é a boa lembrança que eu tenho do clube. Eu aprendi a malandragem da vida lá. Uhum. Porque eu era muito bobinho, sabe? Então, tinha movimento, mas era muito estresse, era uma vida noturna. E naquele lance lá, nós não deu dinheiro, nós empatamos e perdemos, entende? Uhum. E hoje eu vejo da mesma forma, 2019 e tal, tipo, eu conheço vários donos de clube. Aí agora você me pede quem que é saudável financeiramente dono de clube, são muito poucos. Uhum. Então, porque alguns casos jogam e jogam mal e perdem dinheiro nas mesas do clube, outros que tem muito engate, aquela coisa do poker brasileiro a crédito, né? Uhum. Que dá para nós conversar 2 horas sobre isso. Então, na época foi bem sofrido, e eu imagino que hoje também é, porque tem muita opção. O nosso costume aqui é muito ruim nessa questão do crédito, mas foi uma experiência que me fez crescer muito como homem e tal, né? E aprendi muito da malandragem da vida aí, para poder evoluir, para poder ter um pouquinho mais de jogo de cintura, sabe? Eu precisei daquilo, foi uma experiência legal, mas não foi lucrativa. Então essa é o resumo final do clube. O resumo. Perfeito. E aí o seguinte, evidentemente você começa a jogar poker, começa a querer levar a sério, tudo te leva pro Texas Hold'em. Você falou ali superficialmente sobre a caminhada pro Pot Limit Omaha, e aí Omaha, como o Mojave diz, ou Omaha, como eu falo, Omaha, como todo mundo fala. Então vou pedir desculpa aí pro ouvinte, mas o fato é que de repente você vira um jogador de Omaha de cash game. Eu queria que você contasse a opção, por quê, como, quando, onde, quer dizer, qual que é o rio que te leva para esse rumo? Então, eu não sei em que ponto perfeitamente, assim, te citar que começou a aparecer o Omaha. Eu não sei, da mesma forma que eu não sei metrificar muito quando apareceu os 5 cartas. Tá, apareceu os 5 cartas com o PP Poker, beleza.
Pode ser. Eu não sei desde quando ele tomou essa influência muito grande. O boom foi no Paper Poker? Foi. Mas no 4 cartas eu não... Até a gente pode marcar os 5 cartas como o PV Poker, mas no 4 cartas eu não sei como começou a aparecer. Eu sei que apareceu e pegou gosto porque tem mais ação, e aquela ação era frenética, muito mais frenética, tipo, um jogador muito louco, um jogador luzizão, maníaco, vamos chamar assim, no Hold'em, mesmo assim ele espera uns 5 e 6 na ipadinha pra dar win na tua cabeça, sabe? E o jogador luze no Omaha bota todas as mãos. Então, tipo, eu comecei... Tô tentando te dar um extremo do mercado para ver, eu comecei a enxergar esse tipo de coisa e ver que aí a galera entrava no jogo daquele luz e tinha um mercadão bom ali, tinha que ter um sentido aquele jogo. Aí eu li o primeiro livro de pôquer, que foi o Pensamento Vencedor, que até hoje é válido ler, que ele te mostra estratégias básicas do Omaha que dão muito certo para quem tá começando a jogar, sabe? Daí eu falei, cara, tipo, o meu pôquer virou com esse livro, sabe? Falei, tem um negócio aqui e tá todo mundo jogando, e começou a pegar, assim como pegou os 5 cartas, e os castes ninguém mais queria jogar Hold'em e tal. Quando vê, eu tava mergulhado nisso, porque tinha só ação disso, e eu adorava essa ação. Eu acho que onde tem mais complexibilidade, não tô dizendo que o Omaha possa ter mais complexibilidade que o Hold'em. Tô dizendo que você enxerga num curto período de tempo, você consegue resolver uma complexibilidade e ter muita vantagem sobre os outros. Onde, tipo, no Hold'em você vai ter que estudar, sei lá, no mercado de hoje, 6 meses para começar a ter uma vantagem sobre os jogadores de nível médio. No Omaha, se você estudar 1 mês, você começa a ter vantagem nos jogadores de nível médio, ou os iniciantes que sejam. Então, tipo, eu comecei a ver esse mercado e começou a tomar conta dos caches do Omaha, e eu falei, pô, tem que ser o Omaha, principalmente porque não tinha cache Hold'em. Eu enxerguei esse buraco, então eu comecei a abraçar essas causas, comecei a procurar conteúdo que não tinha, até que com a prática e analisando e com os programas e meio autodidata, assim, eu comecei, li todos os livros que existem, eu acho, de Pot Limit Omaha, e aí comecei a buscar coaches fora e comecei a procurar contatos aqui dentro do Brasil para trocar ideias, e foi indo, a gente foi evoluindo. Até hoje é mega difícil você estudar Pot Limit Omaha, né? Sim. Tem 2 escolas americanas boas. Você não tem coach brasileiro com caras bons, ninguém dá coach, e tem nós que criamos um projeto da Academia Brasileira de Omaha há 3 anos atrás, e estamos sozinhos no mercado ainda. Então você vê o quanto, e outra, o jogo não parou, tem muito jogo de Omaha, cresceu um horror, e ainda você tem bastante falta de conteúdo e de aprendizado. Então aquele gap que eu enxerguei há uns 4 anos atrás ainda tá aí, na verdade, né? Então, nós vamos poder falar da Academia Brasileira e vamos falar muito dela, mas vamos falar um pouquinho, vamos começar pelos livros de Omaha, porque PLO tem uma coisa curiosa que é o seguinte, talvez o melhor livro que eu li de pôquer tenha sido de PLO, e o pior tenha sido também, sendo o pior o Farha Omaha, do Sam Farha, vice-campeão do Main Event, que é um livro que é uma vergonha, aquilo ter sido publicado, e talvez o melhor livro que eu li de poker seja o do Slow Habit, é o Transitioning from No Limit Hold'em. Tu me falou sobre ele. To Pot Limit Omaha. Mas tem uma série que a Reis Editora lançou aqui no Brasil, que é a série do Jeffrey Wang. O livro verde, aquele tem um livro verde, um vermelho, não, esse é de psicologia. Não, mas eu tô ligado, sei que livro você tá falando. São os livros do Jeffrey Wang que ele vai tratar de fundamento, que são, inclusive, livros bem honestos de poker. Ele fala de short-handed. Exatamente, tem um livro inteiro só de short-handed. Só short-handed, lembrei. É curioso, né, como que o Omaha tem isso, né, o aprender o Omaha errado, ele pode ser um desastre, né, como ao contrário do Hold'em, né, quer dizer, a quantidade de informação disponível feito do Sam Farha é impressionante. Eu sei lá testar se a informação tá certa ou errada num jogo que a variância é tão grande, é difícil, né, Baruf? Sim, eu acho que se você fizer uma base com alguns defeitos do Omaha, que eu acho tenho certeza que a base do Omaha é o hand pré-flop, por exemplo. Se você errar em colocar algumas informações sobre o hand pré-flop e o cara definir mal o hand pré-flop do cara, acabou. Então, pode falar. Se você ele vai perder, ponto. Não tem. São detalhes matemáticos bem importantes também, mas a composição
range das mãos ali, se você errar em algum detalhe, se o teu bottom do teu range descer 2 degraus para baixo ou 1 degrau para baixo, se você errar em alguns detalhes e começar a jogar um joguinho de um valor um pouquinho mais alto e tal, com essa base errada aí, já era. Hoje para você ser vencedor na PLO 25 do PS1, você tem que ser muito bom já, cara. Dando um exemplo. Claro, tem muitos jogos bons e fáceis que se você ler um livro de Omaha ou assistir 10 vídeos de Omaha, você vai ser ganhador. Tipo, esses cash games 5 no botão, por exemplo, dos clubes aí, por exemplo, você ter uma basezinha formada, você vai ser ganhador. Ainda hoje, em 2019, passando para 2020. Você não precisa de muito, não. É só você, claro, ter o principal, que é uma coisa que a gente pode falar depois, que eu acho muito importante falar, que é sobre o mindset, a psicologia, ou seja, como você quiser chamar isso, né? Estável, né? Você ter a cabeça estável, que eu acho que é o que mais deveria ser falado no poker, né? Que para o Omaha é pior do que para Hold'em? Eu acho que é pros dois, cara, mas eu acho que o Omaha te dá, como eu te falei antes do maníaco, que te dá a possibilidade de botar toda a mão, porque você acha que você tem 4 cartas e pode acertar alguma coisa, aumenta um pouco mais, porque o cara, tipo, mesmo o maníaco vai largar um 4 e 8, um 2 e 7 no Hold'em, né? No Omaha, os caras começam a jogar todas as mãos. Então, eu acho que a psicologia pode ser, sim, um pouco mais importante no Omaha, como tu falaste. Mas você tendo uma base levemente sólida, você já consegue ser lucrativo em limites interessantes que podem te dar uma graninha, seja ela recreativa, um nível recreativo baixo ou médio. Baruf, você acha que o Omaha ele evoluiu menos do que o Texas Hold'em na linha de tempo, quer dizer, lá do começo, lá do LAPT para hoje? Você acha que foi uma evolução mais lenta, que foi menor? A que você atribui o fato de que com menos conhecimento e com menos estudo você consegue bater um jogo, por exemplo, de cash game live de Omaha do que de Texas Hold'em? Eu tô falando uma concepção minha que é bem adversa, de repente, de quem possa estar ouvindo, tá? Porque eu tô bem do lado do Omaha, tá? Na visão do Omaha. Aliás, somos dois, tá? Que legal. Eu acho assim, ó. Existe uma concepção comum, tá? Como é que a gente pode chamar isso? Uma visão de uma população geral, tá? A população geral. Essa visão da população geral do Hold'em, por exemplo, de 0, ela na minha concepção de 0 a 10, tá? Ela foi para 7 já. Tipo, a média dos jogadores de pôquer de Hold'em estão lá no 6 ou no 7, para mim, já. Porque tem uma massa muito grande que joga, uma massa muito grande que estuda, então a soma média, digamos, do conhecimento dessa galera está em nível 6. No Omaha a gente tem uma população um pouquinho menor, e essa concepção da população eu acho que está no nível 2, porque tem poucas pessoas que jogam, não é que são poucas pessoas, menos pessoas que jogam e menos pessoas que estudam. Com isso tudo, existe o quê? Existe menos pessoas que produzem conteúdos ou que dão treinamentos para a evolução dessa galera. Se você quiser ser um cara pica em Hold'em, você vai ser muito pica em 2, 3 anos, porque 2 anos, seja lá o quanto inteligente você for ou dedicado você for, você tem muita coisa para estudar, você tem muito cara bom, você tem muito coach, você tem muito time, por exemplo, que eu acho que time é os maiores formadores. Olha esse time do Forbet, essa turma do Forbet aí que os meninos fizeram, é uma das empresas mais fantásticas que eu conheci na minha vida, em estrutura, tudo, em ensinamento, eles são muito bons. Então, olha o Brasil no W Cup que tá rolando agora, cara. 3, 4 dias, 7, 8 títulos. Sim. Então, você tem acesso a muita coisa que possa fazer você evoluir. Então, por isso eu acho que o Hold'em tem uma evolução mais rápida ou está muito mais na frente do que o Omaha. O que aconteceu nos últimos 3 anos de Hold'em, o pessoal evoluiu, digamos, do 3 para o 6 e do Omaha do 1 para o 2, no nível que eu estava te falando. Porque você não tem acesso a conteúdo. Eu mesmo gostaria de estudar muito com caras muito melhores que eu, e eu não tenho acesso a esses caras, entendeu? Por exemplo, o Nerd Guy, o Yuri, é um cara que eu pagaria o que ele quisesse para ter um coach com ele. O que ele quisesse, entendeu? E ele não dá coach de Omaha, que hoje pra mim é o cara que eu sou fã dele, eu sou fãzaço dele, no Pot Limit Omaha. Fora isso, eu tenho bons nomes americanos e tal, mas existe uma diferença do jogo deles pro nosso, que a gente poderia mesclar muito, eu tendo coach com um cara que tem uma visão brasileira, portuguesa e uma visão americana ou europeia e tal. Você conseguiria mesclar várias linhas e estudar com várias pessoas com mais facilidade. Além de que eu falo muito bem inglês, me dou bem e tal, mas existe uma dificuldade
uma linear um pouquinho complicada por não ter a fluência perfeita em inglês para que eu treine com um cara de outra língua. Uma barreira que me prejudica onde ele não consegue, não me entrega 100%, eu pego 90% do que ele entrega, sabe? Então, enfim, eu acho que a evolução, te resumindo a pergunta, porque senão eu me estendo muito aqui, acho que a evolução é mais lerda no Omaha, sim, por falta de acesso a conteúdos e treinamentos bons. Hoje, se você quer entrar para um time de Hold'em, tem 20, eu acho, 18 times de Hold'em, com caras bons que vão me ensinar um horror. Um time de Omaha não tem. Tem nós que criamos um time aí há 6 meses atrás de Cash Game, que estamos 8 meses atrás, que a gente está trabalhando numa metodologia ainda, porque é tudo novo, mas não tem ninguém, entende? Então eu acho que é por isso, por falta de acesso, né? Quando você tiver mais jogadores, vai ter mais acesso a mais coisas, porque não é simplesmente o cara pegar e dar um coach, o cara tem que, tipo, o Yuri pegar e me dar um coach, ele tem que montar uma estrutura, uma linha de pensamento, raciocínio, uma linha didática para mim aprender o que ele vai me passar, né? Ele precisa de muito tempo para isso, e para ele fazer isso no nível que ele está hoje, ele precisa ter muitos alunos para valer a pena, porque a hora dele é muito cara. Sim. Se você pegar os lucros do Yuri por ano, dividir por dias e por horas, você vai ver que você precisa pagar a hora dele é muito cara. Tô dando um exemplo, né? Sim. Então, ele sabe que para ele montar um treinamento, ele precisa ter 1000 alunos. E não vai ter, entende? Então, eu acho que é isso que faz com que o mercado não evolua tão rápido quanto eu vejo a evolução do Hold'em. Existem solvers para Omaha? Para Omaha existem, graças a Deus. Existem. Eles são diferentes, quer dizer, eu nunca abri um solver na minha vida, eu mal sei como é que é, mal vi em vídeo. Como que funciona isso? Quer dizer, ele pega suas mãos de Hold'em, pega suas mãos de Omaha, joga ali, você joga spots específicos, como que é o funcionamento deles? Na verdade, a gente estuda da seguinte forma, você compra árvores, tá, que são situações, tá, vou falar bem banalmente, assim, tá? Por exemplo, o Jay Nandes tem algumas árvores prontas para você comprar para usar no solver, tá? Ele montou, ele estudou e tal, fez os cálculos, parará, e vende as árvores para você baixar as árvores e botar no teu solver. Aí o que acontece? A gente vai estudar o que o solver faz, a gente vai estudar por situação, tá? Por exemplo, nós vamos estudar o que a gente faz em boards Valete 5, né, com 2 copas. A gente vai estudar, aí você bota no solver essa situação e você pega ali as mãos, ele te dá o que fazer com cada mão. Certo. Com cada mão. Aí você pega os combos de mãos para você saber se nessa situação aqui é melhor você ir de check behind, em posição, se é melhor você CBtar, que size você CBtar, se você CBtar e tomar um raise, qual é que é a melhor atitude a tomar e tal. O solver te dá uma solução perfeita e exata da melhor situação para você tomar, a melhor ação para você tomar em determinada situação. Aí, claro, como você fazer árvores de todas as mãos, todos os boards é muito difícil, tipo, você estuda um Vala 5 da mesma forma que você estuda um 10-10-3. Então, tipo, essas árvores, né, você estuda a situação ali em específico. Mas ele te dá uma solução em GTO, né, na melhor situação de um jogador bom jogando com um jogador bom, o que você faz? E várias vezes ela calcula, ele te mostra o EV da jogada ali também. Então você pode, nesse field aqui não vale a pena eu fazer jogadas com EV até 100, até 200, até 1000. Tem que ser acima disso. Então você consegue delinear bem perfeito o que é a melhor situação você fazer. Inclusive ele te mostra que em mãos mixadas ali, que em 40% das vezes eu dou call, aqui eu dou raise, aqui eu dou fold. Tá? Tipo, ele é uma inteligência artificial foda para você estudar sozinho aí, ou com um parceiro e definir isso. Não é tão simples, né, não é como um Odds Oracle, que você bota uma mão ali e tal, e joga e vê as possibilidades e tal. Ele é muito mais aprofundado e hoje o nosso estudo é todo baseado nisso. É bem tesão, assim, é a diferença no jogo hoje para nós de você ter treinamentos teóricos básicos e médios para um avançado é você estudar o solver. Inclusive, esses dias eu escutei o Yuri falando nos stories dele, que é a minha referência brasileira hoje, que ele falou, eu e o solver, entendeu? Eu e o solver e a gente resolve ali.
O Yuri, que no PokerCast, algumas perguntas que eu fiz pra ele, falou, pô, velho, isso aí você vai desculpar, eu não vou responder, não. Eu não vou te contar como é que eu estudo, não, aonde que eu vou buscar a fonte, não, e eu acho absolutamente justo. Tudo bem. Eu não escutei, não escutei, vou aproveitar, vou anotar aqui já pra escutar. É um jogo de competição, quer dizer, evidentemente, são duas propostas diferentes. Ele tá no topo da cadeia, né? Sim. Ele tá no topo da cadeia, cara. Então, qualquer informação que ele possa ceder ali pode fazer diferença, porque ele tá no topo da cadeia. Ele está desenvolvendo linhas, entendeu? Ele tá no topo do desenvolvimento da linha. Qualquer informação que ele possa dar ali, possa pegar aquele topo de X jogadores que jogam o que ele joga, que podem fazer a diferença, entendeu? Que hoje ele tá realmente um passo à frente. Então, eu acho totalmente justo. Acho ok se ele se portou dessa forma, porque realmente, pô, ele tem esse direito. Não, e de forma alguma eu tô julgando, inclusive ele não pediu pra cortar, foi pro ar a parte Sim. que ele falou assim, ele só falou, não, isso aí eu prefiro, alguém pode me julgar e tal. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, é direito do jogador e como você disse. Baruf, outra coisa, adaptação das 4 cartas para 5 cartas. Isso é uma coisa que, assim, quem entende as concepções de Omaha, eu acho que meio que existe uma compreensão natural de que às vezes você vai poder defender mais a sua posição quando você está jogando com 5 cartas, vai dar algumas mexidas ali com ranges. Essa adaptação é brutalmente complicada, porque isso sim é um negócio que, especialmente em Omaha de 5 cartas, sendo um jogo muito brasileiro, muito popular no Brasil por causa do poker, PP Poker, os aplicativos, é menos informação ainda disponível para se procurar, para se estudar isso aí, né? Então, cara, essa mudança para os 5 cartas aí nos gerou até uma certa frustração, porque eu acho que no momento que a gente chegou num ápice de estudo tão bom das 4 cartas, sabe, com o solver, com tudo alinhado, funcionando, acaba que os 4 cartas morrem, praticamente morreu, né, a nível Brasil, e aparece uma nova modalidade de 5 cartas, que em início eu pensava que não tinha grandes alterações, mas tem muita alteração. Uhum. E sabe o que está me mostrando isso? Eu fiz quando demorei para entrar na modalidade, mas faz 1 ano que eu jogo ela regularmente. Aí, com o passar desse tempo de 1 ano, eu já adaptei, né? Até tô fazendo algumas falhas no 4 cartas que eu não fazia antes por causa da concepção dos 5 cartas, né? Mas, tipo, o que a gente chegou num ponto que agora eu busquei outros sites, né, para o nosso time jogar, por exemplo, que tem regularmente jogo de 4 cartas. Mas, por exemplo, nós jogávamos 4 cartas no PV Poker, que é um fim de bom, dá para ganhar dinheiro. O interessante eu quero que os alunos evoluam pra caralho, quero que os caras do time evoluam pra caralho, mas eu quero que eles ganhem dinheiro também, né? Claro. E a máxima do poker é você jogar contra um field mais fácil do que do teu conhecimento. Então, o PV Poker veio muito a calhar com isso, porque tem muito jogador recreativo. E aí nós muitos nossos jogavam 4 cartas no PP Poker. E aí transacionou para 5 cartas e morreu 4 cartas no PP Poker, por exemplo, que eu falei, porra, eu preciso puxar esses caras para 5 cartas. Aí você me pede, e daí você botou o time para 5 cartas. Cara, eu pensei comigo mesmo, como que eu vou ensinar 5 cartas pros caras se eu nem mesmo eu sei? Por que eu te digo isso? Eu tô tendo resultados ótimos, eu tô tendo uma lucratividade boa nos limites mais altos, eu tô jogando com tranquilidade e tal, mas eu não tenho embasamento teórico para falar sobre algum spot ou outro com propriedade, entende? Aquilo que eu te falei, o pessoal tem me cobrado, mas muito nos últimos 6 meses. Cara, tem conteúdo para 5 cartas na academia, tem conteúdo para 5 cartas na academia. Eu não consigo formatar um conteúdo de 5 cartas porque aquele quesito que eu te falei lá no começo. Se um cara chega aqui e me fala, Baruf, me dá uma posição sobre essa mão aqui, assim assado, eu falo, cara, ó, eu acho que o legal é você poder fazer isso, mas se o oponente tiver uma linha, você pode fazer isso, aquela situação. Eu abro a mão pro cara e boto tudo pra fora ali. Cara, essa mão é assim, 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 assim. Né? Tipo, eu consigo falar tudo sobre ela. Agora você me dá uma mão de 5 e eu consigo expor isso, e eu sei que pode ter linhas diferentes, porque não existe verdade absoluta, mas que eu consigo demonstrar toda a base da minha linha e de outras linhas de pensamento do melhor ele fazer naquela jogada de 4 cartas. Nos 5 cartas, eu não tenho, por exemplo, um solver que eu chego lá e jogo lá e falo, porra, tô errado aqui, cara. Isso aqui poderia ser muito melhor do que eu tô imaginando, ou eu tô falando uma coisa que não é correta. Então, o que eu fiz com os meninos? Eu falei, galera, é o seguinte, ó, eu tô jogando assim e eu tenho ganho dinheiro assim nos limites mais altos e eu acho que vocês vão imprimir dinheiro nos limites mais baixos. Tem erros aqui? Deve ter muitos erros. Eu devo me olhar jogando 5 cartas daqui 6 meses e falar, caralho, como é que você errava aqui? Entendeu?
Vai ser totalmente natural. Mas eu tô tendo que passar essa situação pros meninos, porque tem um grande mercado nas 5 cartas e eu quero que eles ganhem dinheiro. Inclusive, por exemplo, quem joga no nosso time, o cara tem que jogar X horas pro time, X horas de estudo, e o que ele quiser fazer fora disso, ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Tipo, a gente não tem... não adianta ser hipócrita de falar, não, o cara vai jogar só pra nós. O cara vai abrir outra conta e vai jogar, ainda mais com esse negócio que tá o PP Poker, né? Então o cara estuda com nós, segue as nossas horas e depois ele pode fazer o que ele quiser. Então eu quero treinar os caras pra ganhar dinheiro. E aí eu tive que mesclar essa parada das 5 cartas por causa da oportunidade. Aí a gente começou o projeto faz uns 2 meses aí de 5 cartas. Eles têm ido bem e inclusive eles estão jogando 60%, 70% de 5 cards e não 4 cartas. Então é uma migração bem complexa, porque eu alarguei minha linha de pensamento aqui, mas eu comecei a ver o seguinte, eu botei os meus melhores jogadores de 4 cartas jogar 5 cartas e tinha erros que eu olhava muito bizarros, e eles são muito bons. Uhum. Então é necessário uma adaptação muito foda, e eu ainda não tenho clareza dela. Então, no que está se baseando nossos estudos? Eles estão vendo eu jogar, eu estou vendo eles jogar, fazendo as reviews, gravando as reviews das sessões dele, tô parando um bom tempo dos meus dias e falando, aqui é fold, aqui eu acho que é melhor isso, aqui, mas tipo, sem embasamento teórico, entendeu? Uhum. Eu sempre discutindo com os alunos, quer dizer... Discutindo. Porque aí talvez a opinião dos alunos passe a ser muito importante, porque eles estão vivendo isso e crescendo junto com você. E outra, eu falei pra eles, cara, esse projeto de 5 cards vai ser melhor pra mim do que pra vocês. Tenho certeza. Porque eu preciso aprender muito com uma cabeça de umas pessoas que estão fora disso, entendeu? Sim. Ou de outras visões, na verdade, né? Porque eu não tenho aonde conseguir, eu consigo calcular algumas coisas no Odds Oracle ali e tal, mas, tipo, é muito pouco perto do que tá rolando hoje. Eu senti, tipo, eu não me programei pra esse WCUB porque eu tô no meio de uma loucura de projeto e, tipo, resolvi me mudar de cidade de 15 dias, bem louco, e me mudei. Eu nem me preparei para esse WCUP, mas era um negócio que eu queria jogar, mas joguei, por exemplo, o 5 cards do WCUP ali, eu vi que o field, a massa em geral, inclusive de outros países, não joga tão bem quanto nós estamos jogando já aqui, porque aquilo que tu falaste, é uma linha bem brasileira, né? Tá bem em alta no Brasil. Então eu acho que, eu vou sofrer muito tempo sem ter alguém que faça um solver de 5 cartas, por exemplo, né? Talvez não seja melhor ninguém ter esse solver e você entender as peculiaridades mão a mão, através de intuição, de estudo, já que você é um cara muito bem embasado? Não sei o que pode ser melhor, cara. Eu acho que se eu tenho informação... A grande realidade é o seguinte, muito poucas pessoas estudam o poker e muita gente quer ganhar dinheiro com o poker. Uhum. Todo mundo fala, porque eu não ganho, porque não sei o que. Hoje teve um cara me chamou no Facebook aqui, eu pouco entro, mas ele me chamou aqui, e eu dou atenção pra todo mundo e tal. Daí ele falou, porque isso, porque aquilo. Eu falei, cara, o que você... Eu jogo faz 6 anos, o que você já estudou de poker? Nada. Então, não temos muito o que falar, entendeu? O cara não estudou nada. Então eu acho que eu ter o solver, porque eu vou estudar, e os meninos que estão comigo vão estudar. Entendeu? Acho que a gente vai se tornar mais no topo da cadeia, digamos, do que ter só uma intuição, porque o pessoal vai errar mais, a gente vai errar menos, e as pessoas que vão estudar com o solver são muito poucas. Sim. Então eu acho que é muito melhor que crie, mas que apareça alguém que faça uma árvore de 5 cartas e tal, que a gente possa estudar. Porque, por enquanto, a gente está trocando ideias e fazendo uma evolução mais lenta do que a gente pode ter. Então acho que realmente, para masterizar mesmo, teria que ter alguma ferramenta mais profissional. Ainda falando de comparação do Brasil com o mundo, quer dizer, a gente dá um rolê em Vegas, fora de WSOP, é difícil você achar um jogo low stakes, mid stakes de Pot Limit Omaha. Vai ter ali no área um joguinho, fora isso, os jogos normalmente vão ser muito mais caros e raramente, fora da alta temporada lá, você vai achar um jogo de Pot Limit Omaha. O fenômeno que a gente vê no Brasil é exatamente o fenômeno inverso. Se você quiser jogar um jogo não acha, de 5 para cima, de R$5 no botão para cima, a coisa mais difícil é achar o jogo de Texas Hold'em. Talvez ali nos H2 você vai achar um Pot Limit Texas Hold'em, mas Belo Horizonte, por exemplo, não existe jogo caro de Hold'em. Você acha que na minha região também não existe. Não tem, né? Só Omaha, todo mundo. Você acha que em algum momento isso vai virar bracelete, vai gerar um diferencial do Brasil em Omaha mesmo?
a gente sabendo o seguinte, que o jogador médio brasileiro não estuda, mas o jogador médio recreativo americano também não estuda, uma barbaridade. Sim. Não, eu acho que mesmo não estudando por não estudando, a prática quem praticar mais vai ser melhor, né? Eu acho mas eu acho que a mentalidade do povo americano mesmo no Omaha, eles são muito mais sólidos que nós. Eles sempre falam, né, que os brasileiros inventam demais e tal. E eu acho que um jogo sólido no Omaha vai ganhar mais vezes do que um jogo standard do brasileiro aqui, que é mais soltinho e tal, né? Então eles não sabem jogar modalidade, mas eles não aceleram ela, jogam ela básica e firme. Eu acho que eles conseguem ter alguma vantagem ainda sobre o brasileiro mesmo sem tanta prática, porque a cabeça deles é um pouquinho diferente da nossa. Mas com certeza eu concordo com você que a prática e o BSOP tendo torneios de Omaha, Mixed aparecendo agora, os meninos ganhando bracelete e tal, o Brasil se envolve numa onda de cada vez jogar mais e, sem sombra de dúvida, alguns nesse meio tendem a estudar, eu vejo por causa dos crescimentos dos nossos números aqui da academia, que vai mudar a concepção, vão jogar melhor e pode sim se tornar em braceletes, em destaques aí. Eu acho que é um baita mercado, inclusive por causa desses fatores que você falaste aí, que tem um mercado não só brasileiro como mundial. Bom, rapaz, e não é que a entrevista aconteceu mesmo? Tá louco. Ou pelo menos ela foi ao ar dessa vez. Exato, cara. Ela perdeu a segunda. Cara, não, velho, a segunda parte veio aí, inclusive, cara, mas eu acho que o importante dessa entrevista foi o seguinte: o novo projeto dele, de curso, que ele vai contar na edição que vem do PokerCast, não estava pronto quando a gente fez a primeira entrevista, então ele acabou podendo divulgar o trabalho novo que eles estão fazendo. Isso meio que aliviou o meu peso na consciência de ter, lamentavelmente, perdido esse áudio, professor. Então o senhor não perdeu tudo, é isso? Não perdi tudo, pelo amor de Deus, cara, felizmente. Obrigado, obrigado, Baruf, e vamos que vamos. Bora pro tweets. Vou pros tweets. O Remco tweetou o seguinte: é sempre engraçado pra mim ver que os caras jogando por $500 mil estão rachando de contar piada e a poucos passos dali na mesa, 1-2, os caras estão num clima de guerra fria, tamanha a seriedade deles. O Max Silver tweetou o seguinte: o novo Party Poker, Dealer Chat, o chat do dealer do Party Poker, é muito engraçado. Dealer, herói venceu com Full House. Aí o dealer também escreve: vilão não mostrou uma sequência. Mas que isso? Então, aparentemente eles estão mostrando o que o jogador tinha e mucou, o dealer tá falando. Surreal. Que moleza. E o Phil Galfond tweetou o seguinte: eu tomei grandes riscos com o meu bankroll cedo na minha carreira. Com 90 mil eu joguei no limit 50, 100 e perdi 45 mil. Com 800k eu joguei 300, 600 no limit e perdi 400k. Depois de cada vez dessa, eu resetava minha mente, voltava atrás e reconstruía devagarinho. Eu poderia ter terminado minha carreira se eu não tivesse sido capaz de fazer isso. Sensacional, que o homem, o Phil Galfond, hein? Que homem, hein? E ele... não só de glória se vive, o ferro está ali junto, sempre estará. Exatamente, cara. O Phil Galfond, inclusive, deu uma entrevista essa semana, conversou longamente com o Daniel Negrano e os caras do DET, falando a respeito do desafio que falando mais uma vez a respeito do desafio que o site dele, o Run It Once, que, cara, dependendo do horário, tem 15 caras jogando lá e realmente ele tá pegando uma fase complicada. Falou que tem a intenção de colocar sit and goes no site, o site só tem cash game, que ele tem a intenção de colocar sit and goes no site até o final do ano, mas que os torneios ainda vai demorar um pouco, então ele está passando aperto aí com o site dele e para o qual a gente deseja muito sucesso, evidentemente, né, Lanzinha? Evidentemente, como para todas as pessoas. Senhor. Exatamente, pessoas bem intencionadas trabalhando com poker. Lanza, redes sociais? Isso. Redes sociais. Isso, redes sociais. Cara, o Gui Oliver pediu notícias do Decano. Ele falou: pô, o Decano, por que você não entrevistou ele ainda dessa vez, desde que vocês voltaram com o PokerCast, tá sumido e tal, não sei o quê. E, velho, sabe o que eu respondi pra ele? Falei: velho, tem razão, é um absurdo eu não ter entrevistado o Decano até hoje. Então o Decano tá aí, tá brilhando, tá voando, tá honrando o nome do poker brasileiro por todos os lados. Então, cara, a gente só tem orgulho desse homem e temos que trazer ele aqui o mais rápido possível. Giovanni, de São João de Boa Vista, me mandou um vídeo, eu queria agradecer aí a recomendação que ele me mandou. E, velho,
E Lanzinha, no YouTube a gente teve os seguintes comentários. O Rodrigo Bezerra escreveu o seguinte: grande entrevista, fazer 18 ITMs é foda, hein? Parabéns, Jordano, valeu de direção, valeu pela citação no PokerCast do Yuri. Cita mais que a gente tá no ferro. O River do PS é uma mãe pros vilões. Eu devo ser filho de chocadeira porque ele nunca bate pra mim. Mimimi. Ele escreveu. E kkk, grande abraço. A gente recomenda, pede a todo mundo que quem for assistir da forma errada, for assistir no YouTube, sempre clicar o like ali. E alguém, velho, entrou, não vou nem falar o nome da pessoa, mas entrou lá no YouTube e comentou o seguinte: cara, cadê a senha pros free roll? Porra, isso é muito Orkut, hein, cara? Bicho, é muito Orkut, não? Aparece. É muito Orkut, cara. Aparece umas paradas meio do nada, assim, né, velho? Eu fico, caramba, sério, velho. Tá usando isso, tá? Tá louco. Eu queria deixar um abraço aqui, cara. Eu queria mandar um abraço pro Rodolfo Aguiar. O Rodolfo Aguiar é um jogador de Vitória, do Espírito Santo, falou que ouve todos os programas. Eu joguei com o João Pedro na minha esquerda, que é amigo dele, que, diga de passagem, me matou no torneio. Deus me perdoe. Então eu queria deixar um abraço pros dois que estavam lá. Pro João, que estava jogando na mesa comigo, e pro Rodolfo, que ele pediu para mandar um abraço para ele. Bacana demais, Lanzinho. E o Ailton me encontrou no avião, São Paulo BH. Falou, porra, te vi lá e tal, eu ia mexer com você, mas você demorou demais a descer do avião, acabei não mexendo, então grande abraço, Ailton. Grande abraço também ao Rick, que nos instagramou, e ao Mantos Black Moon, toda semana nos instagramam aí, muito obrigado. E por fim, Lanzinha, eu recebi uma mensagem longa do Elvis Faria. O Elvis nos mandou uma mensagem fantástica, falando que, cara, que se diverte, dando os parabéns e tal. Ele é de Curitiba, pediu uma entrevista do Geraldo Campelo, que é muito justo trazer o Geraldo aqui para contar histórias. Falou também a respeito de entrevistas antigas do Danilo Rentinski, que ele começou a meditar por causa disso, riu pra caramba das histórias do Léo, a história da sauna, e nos ouve desde o começo do PokerCast, lá atrás, em 2008, o cara que joga desde 2005, então obrigado, Elvis, por todo o carinho, e sensacional, cara. Sensacional, senhor, sensacional. Bora finalizar? Finalização, superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões de poker ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza, dica cultural. Dica cultural é a famosa não temos, né? Porque estávamos enfiados 12 horas por dia jogando bagalho. Então, não deu para fazer absolutamente nada a não ser jogar baralho. Então tá, João. Então, nas minhas dicas culturais, vou falar de 3 coisas. A primeira é o seguinte: agradecer o presente que eu ganhei. Semana passada eu agradeci o presente que aliás, 2 ouvintes do PokerCast. Agradeci o presente que o Machala me deu, o livro de filosofia. E Fabielle me deu um livro fantástico. Cara, quer me fazer feliz, me deu um livro. Ela me deu as 30 melhores entrevistas de Playboy, de agosto de 75 a agosto de 2005, com entrevistas entre outras pessoas, Ayrton Senna, Xuxa Meneghel, Marlon Brando, Jack Nicholson. Então, cara, sensacional. Ela falou, Gui, eu sei que é entrevistador, tome esse livro que certamente vão ter entrevistas incríveis. Muito obrigado, Fabi. Lerei logo. Lanza, assistiu Sticks and Stones, o especial de comédia do Dave Chappelle. Eu acho o Dave Chappelle um cara fantástico. Achei disparado o pior especial de comédia dele. Então não chega a ser bem uma dica cultural. É um bom especial, sim, mas quando você vai assistir um Dave Chappelle, você espera um Dave Chappelle. E não foi isso que eu vi ali. Achei bem piorzinho, assim. Engraçado, tem grandes momentos e tal. Mas longe de ser o mais fantástico dele. Agora, minha grande dica cultural essa semana é, Alanzinho, eu te contei que estava lendo um monte de livros simultaneamente. E o maior deles era a biografia da banda de hardcore californiana, o NoFX. O nome do livro é A Banheira de Hepatite e Outras Histórias. Belo nome, belo nome. Belo nome. E aí... A Banheira de Hepatite é das histórias mais levinhas, pra te falar a verdade. Assim, cara, as histórias dos caras são brutais, mas o livro você não consegue largar, você começa a ler e abraça o projeto e lê. Cara, que livro sensacional. Aí cheguei no final do livro, ele indica uma série que eles fizeram pra televisão americana, que chama Backstage Passport, em turnês em países esquisitos. Entre eles, um monte de países da América do Sul.
E aí eu já estava ali nessa situação, assisti a série de documentários também, assisti a parte 1 e a parte 2 da série. Para quem não gosta de séries, então foi uma overdose de série o que eu vi essa semana. A série mostra que, além de ser muito malucos, eles são bem chatinhos, muitas vezes, especialmente o Fat Mike, tem uns ataques de estrelismo que, pelo amor de Deus, absolutamente desnecessários, mas também mostra uma vida muito curiosa dos caras. Isso está disponível no YouTube. E, por fim, eu vou recomendar o livro dos caras, chamado Punk in Drublic. Como disse meu irmãozinho Van, sem dúvida nenhuma, uma das maiores obras do punk rock mundial, um dos grandes discos lançados pela humanidade. Eu tenho que concordar com ele, esse disco é impecável da primeira à última música. Então é isso aí, professor. Sensacional, senhor. Partiu? Partiu. Instagram e Twitter, @GuiCalil, @LanzaMaia. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Se for ouvir no YouTube, dê o like, comente lá. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Edição dessa semana vai sofrer, hein, Lanzinha? Nossa, covardia, hein? Quando é a distância, ele sofre mais. Nossa, machucamos o Vini Oliver, hein? Brigadão, Vini, que homem. Certamente material para nos malhar no final do programa ele vai ter à vontade, né? Com certeza. Muito obrigado. E é isso aí, muito obrigado. Voltamos. Provavelmente semana que vem a gente deve gravar depois do fim do WCUP para ter as notícias finais de ranking. Então pode ser que ele atrase 1 ou 2 dias, dependendo aí das disponibilidades. Vamos ver. Valeu. Muito obrigado, moçada. Até semana que vem. Grande abraço. Cara, olha só, você tem toda... peraí. Vou assistir no YouTube, sempre agradecer... Ai. Fala, professor. Oi. Oi. Beleza. Eu fui quicado, filho.